Ora bem, hoje vamos falar de um dos reis mais famosos de toda a história, Luís XIV de França, o Rei Sol. Ele tornou-se o maior símbolo de poder do seu tempo, mas como? É exatamente isso que vamos tentar perceber. E para começar, um facto que é, no mínimo, surpreendente. Luís XIV subiu ao trono com apenas 4 anos. Sim, leram bem, 4. Enquanto a maioria das crianças da cidade está a aprender a brincar, ele já era o rei da nação mais poderosa da Europa. E isto leva-nos à grande questão, não é? Como é que um menino, que obviamente precisava de ajuda para governar, se transformou no governante mais poderoso e controlador do seu tempo? A resposta, como tantas vezes acontece, está na sua infância. Uma infância bastante traumática que o marcou para o resto da vida. Esta linha do tempo mostra os momentos mais importantes. Luís nasce em 1638, torna-se rei em 1643, mas o ponto-chave está aqui, em 1648. As revoltas da Fronda. Basicamente foram umas guerras civis em que os nobres se revoltaram contra o poder da coroa. A situação ficou tão perigosa que o jovem rei e a família tiveram mesmo de fugir de Paris. Esta humilhação ficou-lhe gravada na memória para sempre. Ao mesmo tempo que passava por este caos, a sua educação era toda baseada numa ideia muito poderosa: o direito divino. E o que é que isto significa? É a crença de que o poder de um rei não vem do povo, não vem de uma eleição, vem diretamente de Deus. Portanto, a sua autoridade era sagrada, era inquestionável. E Luís cresceu a acreditar nisto de forma absoluta. E então, aqui está o ponto crucial. A mistura do trauma das revoltas com esta crença no seu direito divino moldou toda a sua missão de vida. Ele passou a desconfiar profundamente dos nobres e jurou a si mesmo que, quando assumisse o controle total, ninguém, mas ninguém mesmo, o voltaria a desafiar daquela maneira. E qual foi a sua grande ferramenta para concretizar este plano? Um palácio. Mas não foi um palácio qualquer, foi o magnífico, o grandioso Palácio de Versalhes. Agora, reparem neste número, 12. 12 milhas, o que dá cerca de 20 quilómetros. Foi a esta distância de Paris que Luís mandou construir Versalhes. E isto não foi por acaso. Foi uma decisão muito estratégica para se afastar daquela cidade instável que o tinha obrigado a fugir em criança. Acima de tudo, Versalhes era uma afirmação de poder. Tudo ali foi pensado para impressionar. Paredes de mármore, detalhes em ouro, a incrível sala dos espelhos, jardins gigantescos que pareciam não ter fim. O objetivo era muito claro: deslumbrar e intimidar qualquer um que o visitasse, mostrando a glória de França e, claro, do seu rei. Mas aqui está a verdadeira jogada de gênio, a parte política de Versalhes. Aquilo não era só uma residência. Luís obrigou os nobres mais poderosos de França a deixarem os seus castelos e a irem viver para Versalhes, debaixo do seu olhar atento. Era, no fundo, uma gaiola dourada. Sim, muito luxuosa, mas continuava a ser uma prisão para os seus rivais. E este ritual ilustra perfeitamente o nível de controlo. A vida em Versalhes era regulada por uma etiqueta super rígida. Até o simples ato de o rei acordar era uma cerimónia pública. Os nobres competiam entre si por pequenos privilégios, como o de lhe entregar a camisa ou segurar um castiçal. Ao mantê-los ocupados com estas disputas de prestígio, Luís garantia que não tinham tempo nem oportunidade para conspirar contra ele. Mas Versalhes não foi a única ferramenta. Luís usou outros mecanismos igualmente importantes para cimentar o seu poder absoluto. O sistema político que ele aperfeiçoou chama-se absolutismo. É um termo fundamental. De forma simples, quer dizer que todo o poder do Estado, o de fazer as leis, o de as aplicar e o de julgar, estava concentrado numa única pessoa, o rei. Não havia um parlamento ou uma constituição que pudesse limitar a sua autoridade. E claro, para impor a sua vontade, tanto em França como fora dela, ele precisava de força militar. Este gráfico mostra algo impressionante. Luís XIV criou o maior exército permanente da Europa. Com cerca de 400 mil soldados profissionais, era um número muito superior ao de qualquer outra nação. Isto deu-lhe o poder para travar guerras constantes e expandir as fronteiras de França. Esta frase famosa que lhe é atribuída resume na perfeição a sua filosofia: L'État, c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Para ele não havia qualquer diferença entre a sua pessoa e a nação francesa. Ele era a própria encarnação do Estado. Obviamente, manter Versalhes, um exército gigante e guerras constantes custavam uma verdadeira fortuna. Então, como é que ele financiou tudo isto? Através de uma nova abordagem económica liderada pelo seu brilhante ministro das Finanças, Jean-Baptiste Colbert. A teoria económica por trás disto chamava-se mercantilismo. A ideia era relativamente simples. A riqueza e o poder de um país mediam-se pela quantidade de ouro e prata que tinha nos cofres.
E para acumular esse tesouro era preciso vender mais ao estrangeiro, exportar, do que se comprava, ou seja, importar. E como é que Colbert pôs isto em prática? Com uma estratégia muito inteligente. Primeiro, para que França não precisasse comprar produtos caros a outros países, ele apoiou a criação de indústrias de luxo como as das famosas tapeçarias ou espalhos. Depois, aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros para os tornar mais caros. E, ao mesmo tempo, investiu em estradas e canais para facilitar o comércio dentro de França. O objetivo final era tornar o país autossuficiente e uma potência económica. Luís XIV teve um dos reinados mais longos da história. É a altura de olharmos para o legado que estes 72 anos no poder deixaram para trás. 72 anos. É o reinado mais longo de qualquer grande monarca da história da Europa. Este tempo todo permitiu-lhe, como é óbvio, transformar a França de uma forma muito profunda, tanto para o bem como para o mal. O seu legado é, por isso, complexo. Por um lado, deixou um país mais forte, unificado e com fronteiras mais seguras. Conseguiu fazer de França o centro cultural e intelectual da Europa. Mas depois, há o outro lado da moeda. As suas guerras intermináveis e os gastos extravagantes deixaram o país com uma dívida gigante. Para além disso, a sua perseguição aos protestantes fez com que muitas pessoas talentosas fugissem de França, o que acabou por prejudicar a economia. E aqui temos uma consequência a muito longo prazo. O enorme peso financeiro que ele deixou aos seus sucessores nunca chegou a ser resolvido. Essa dívida, combinada com a estrutura de poder absoluto que ele criou, foi um dos principais ingredientes que, décadas mais tarde, levaram à Revolução Francesa, a mesma revolução que viria a destruir a monarquia. A história de Luís XIV deixa-nos a pensar. Ela alcançou uma glória e um poder sem igual, transformou a França numa superpotência. Mas o custo foi enorme e as consequências fizeram-se sentir durante gerações. E assim fica a pergunta no ar: o poder absoluto é a chave para a glória ou será sempre o caminho para a ruína?